Tudo bem com vocês? E hoje, no vídeo de hoje, eu vou trazer um assunto para falar com vocês, assim, que é um pouco polêmico, até comentando a respeito disso, mas que eu acho que ainda falta informação para todos aqueles que estão nessa época de prestar vestibular, que geralmente é entre meio do ano e final do ano. Então eu vou trazer um pouco de informação, como é que foi o meu caminho até eu chegar na universidade. Pra quem não sabe, hoje eu tô no 5º ano do curso de agronomia da Universidade Estadual de Ponta Grossa. E pra quem não sabe também, Ponta Grossa é uma cidade aqui do interior do Paraná. E ali no ensino médio, o meu 3º ano, ele era considerado como um 3º ano pré-vestibular. Mas, assim, naquela época, assim, pra ser bem sincera pra vocês, antes de escolher agronomia, eu fui e passei por diversos cursos. Eu passei por querer jornalismo, passei por querer engenharia civil, porque meu pai é desse ramo. Então, queria até fiz 2 anos de magistério da minha vida. Então, gente, era pra mim ser professora. Fiz 2 anos de magistério, queria fazer geografia. E eu acho que é muito comum essa dúvida, assim, dos jovens hoje em dia de exatamente não saber que tipo de curso que vai querer escolher, porque falta exatamente essa informação. A informação que a gente tem, basicamente, é de que vai chegar o dia do vestibular, você vai escolher um curso que vai determinar o que você vai fazer por um bom tempo da sua vida, mas tá, com o que eu posso trabalhar nisso? Ou qual que vai ser as minhas áreas de atuação? Eu tenho aptidão para esse tipo de curso? Então, acho que falta um pouco, às vezes, assim, das próprias escolas ou pré-vestibulares, pelo menos aqui, os pré-vestibulares da minha região, daqui da minha cidade, eles não trazem tanta informação a respeito dos cursos que as universidades da região por volta aí oferecem, mas eu vou optar por um curso para fazer, mas eu não sei exatamente como ele vai ser. O 3º ano, ele foi um pré-vestibular preparatório, ele era o 3º ano junto, ou seja, ele tinha todas as matérias do 3º ano e mais um pré-vestibular. Talvez isso tenha atrapalhado um pouco a respeito de foco e tudo mais, a gente não tem aquela experiência necessária, até porque nessa época a gente tem 17 anos e a gente é novinho e tudo mais, às vezes falta um pouquinho de maturidade ali pra a gente aprender a ter aquela disciplina para estudar. E quando eu cheguei, assim, a determinar, não, eu vou prestar vestibular aqui para a universidade da minha cidade, que é a Universidade Estadual, eu fui e optei por agronomia. Bruna, mas como foi que você chegou nessa conclusão? Eu quero agronomia. Então, lá foi, como eu falei, tinha escolhido diversos cursos, não quis, pensei, vou ter que fazer alguma universidade. Capitalismo obriga, gente. E daí, fui e comecei a pesquisar sobre os cursos que tinha aqui na universidade da minha cidade. E beleza, encontrei agronomia. Nossa, agronomia parece ser interessante. Vi alguns vídeos no YouTube e tinha alguns vídeos que eram os próprios agrônomos falando a respeito, alguns outros vídeos que eram alunos da faculdade, assim, trabalhos, assim, aqueles trabalhos que fazem vídeos dos alunos na faculdade, eles vão lá e postam. E eu vi que a agronomia era um curso, assim, que ele tinha uma amplitude enorme de opções que eu podia seguir depois que eu iniciasse a faculdade. Da agora de imediato não vou entrar, assim, em especificidade em relação aos cursos que tem, em relação às matérias que tem em agronomia e quais as áreas. Caso vocês queiram um vídeo a respeito disso, comentem aqui embaixo, que eu vou gravar com o maior prazer para falar para vocês, assim, bem detalhado o que tem lá dentro do curso. Mas, assim, eu gostei por causa disso, eu optei por causa disso e também eu optei por ser um curso que ou eu podia estar uma hora no laboratório, podia estar uma hora no campo, então esse curso ter essa flexibilidade de ambientes em que eu podia atuar, então ele atua em diversos ambientes. Beleza, escolhi a agronomia. Lá foi a Bruna estudar para o vestibular para agronomia. Quando eu fui ver a concorrência do curso de agronomia aqui da minha universidade, ele estava entre os 5 cursos mais concorridos. Ou seja, na minha época, hoje não sei muito bem qual é a realidade que tá essa questão da concorrência. Mas na minha época, que eu fui prestar o meu primeiro vestibular, ele estava entre os 5 cursos mais concorridos da universidade. Ou seja, era bastante gente querendo fazer agronomia e, assim, a prova da
universidade que eu prestei, ela era uma prova do tipo somatória e tinha as específicas lá, que todas as faculdades têm, né, pra prestar no vestibular. E a somatória, assim, era algo assim que, pra falar bem a verdade, era um desafio que dificultava um pouco a prova. Então, a gente não tinha experiência com somatória, era os primeiros anos que a universidade estava aplicando aquele tipo de prova, então aí bateu o desespero, e, eu tô no terceiro ano, tô no último ano, não sei, não sabia, pra ser bem sincera pra vocês, eu não sabia, assim, como criar uma rotina de estudo. No meu quarto, tinha uma parede, gente, que eu enchi de fórmula, de papel, de fórmula, de tudo, assim. Mas, assim, não foi uma tática pra mim, assim, que foi bom, sabe? Naquela época. Porque, assim, a gente tem que saber, entender, de qual jeito que eu vou estudar que fica melhor, sabe? Pra que eu aprendo mais. Tem gente que chega na aula, né? Não abre o caderno, mas ele tem uma memória super incrível. Já tive vários amigos que, assim, eu sou aquela pessoa que tem que fazer resumo, sentar, ler, fazer resumo, tudo bonitinho, organizado, post-it, o firulas e tal, porque senão eu não consigo gravar. Então você, primeiramente, a primeira dica aí é que você tem que saber como eu devo estudar, assim, que absorva mais informação. Qual é o seu estilo de estudo? Ou seja, é fazendo resumo? É assistindo vídeo? Sei lá, podcast? Que agora é chique, né? Na minha época não tinha essas coisas, não. Mas qual que é o meu estilo de estudo? Então, quando você começa a descobrir desse jeito, refazendo exercício, você começa a entender ali e se preparar melhor para o vestibular. Porque, assim, quando a gente tá lá com os seus 16, 17 anos, mais ou menos, acontece que a gente fica apavorado, né? Porque colocam aquela pressão, muitas vezes. Ai, porque se eu não passar, eu não vou ser ninguém na vida. Sei lá, o que eu vou fazer na minha vida se eu não passar no vestibular. Mas é questão de paciência, questão de perseverança e você ir ali pensar, é isso que eu quero, então eu vou procurar atrás de quais que vai ser os caminhos que eu vou tomar pra mim chegar àquele objetivo. Resumindo, nesse ano, como eu falei, a gente não tinha experiência, eu me considerava uma pessoa que não tinha maturidade suficiente naquele ano para passar no vestibular. Na minha universidade, por exemplo, tem um vestibular que é no meio do ano, que é considerado o vestibular de inverno, e tem um vestibular que é o do final do ano, ou seja, em junho, julho e dezembro ocorrem os dois vestibulares. Naquele ano eu prestei para os dois vestibulares e não passei. Vem aquela tristeza, bate aquela bad. Mas uma coisa que eu falo pra vocês, se você pesquisou bem, foi lá, viu, é esse curso que eu quero, beleza, tranquilo. Então, bola pra frente, sabe? Porque não adianta, eu fiz o primeiro, eu vou mudar de curso, assim, eu não vou mentir pra vocês que até eu pensei. Mas, assim, perseverança, assim, porque você vai pegando, quanto mais você vai fazendo, você vai pegando experiência, daí você sabe exatamente como é que você qual o caminho que você deve tomar ali, porque daí você já sabe como é que é o vestibular, você já tem aquela experiência, porque exatamente quando a gente tá no terceiro ano e a gente vai fazer o primeiro vestibular, a gente nunca viu aquilo na vida, né? Eu já tinha feito o Enem, por exemplo, tem faculdades, aliás, que aceitam o Enem como uma entrada pra faculdade, as federais principalmente, né? Eu já tinha feito o Enem no segundo ano, mas eu não tinha feito uma prova estilo vestibular, até porque o Enem é a múltipla escolha, a minha prova era a somatória. Então você também tem que ver qual que é a característica da prova da faculdade que você vai aplicar. Então tinha provas na época lá que a gente sempre tem aquela apostila, né, pré-vestibular. Então tinha épocas lá que eu via e pensava, não, essa prova, que nem a Unicentro, se eu não me engano, que é aqui da região também, ela era múltipla escolha, enquanto que a UEPG, que é o que eu estudo, ela era somatória. Então, analise as características da prova que você vai prestar para a universidade que você quer, porque também aí já é um jeito de você achar maior facilidade para estudar. Talvez assim você não foque, se a tua universidade ela pede somatória, você não vai focar em provas que tem muita múltipla escolha, talvez para adquirir conhecimento, mas não assim como teste de treinamento para as provas. Passou aquele ano, não passei no vestibular e eu optei por fazer um cursinho pré-vestibular daí.
entrei no cursinho, num outro colégio. O meu cursinho, ele era considerado semi-extensivo. Era toda matéria compacta, sabe? Porque eu pensei assim, não, eu acho que vou me preparar melhor, porque tem aquele outro ritmo de semi-extensivo, é rápido, é matéria ali. Então, eu pensei, eu acho que eu vou me dar melhor e também em questão do tempo. Iniciei o cursinho nesse outro colégio. E daí, como que eu comecei a criar a minha rotina? Lá nesse cursinho que eu tinha, à tarde, durante o período da manhã, eles tinham as aulas normais. Aí no período da tarde ele tinha as aulas extras, que era de redação, de matemática básica, física, etc e tal. E o que eu fazia? Durante a manhã eu ia lá, prestava atenção nas aulas todo dia, fui assistindo as aulas. À tarde, no período da tarde, eu ficava mais ou menos até umas 5, 6 horas, mais ou menos. E durante esse período da tarde, o que eu fazia? Tinha toda a aula que tinha na apostila, eu assistia a aula de manhã. No período da tarde, eu resolvia os exercícios relacionados àquela aula que teve no período da manhã. Então, eu sempre ia refazendo. E também, de bônus, assim, lá no meu cursinho tinha um livrinho que você já comprava, assim, pronto deles lá, que tinha todas as provas antigas. Outra dica muito boa que me ajudou, assim, extremamente, assim, até eu não tenho mais esse livro, senão eu mostrava pra vocês, mas, assim, me ajudou muito, é você pegar provas antigas e treinar e refazer todas essas provas, ir lá tirar dúvida com os professores, se eles estão à disposição. Se você estuda em casa, procurar na internet, aí tem vários vídeos no YouTube aí que explicam as matérias dos eles de um jeito bem mais fácil do que a gente imagina. Então, vai lá, pega as provas antigas, resolve, porque isso ajuda demais. Porque quando você chega lá no dia do vestibular, parece que você só tá refazendo mais uma prova, sabe? Então, você não vai ter aquele choque de chegar lá e pensar, nossa, que prova, nunca vi. Então, assim, pega a prova antiga aí, imprime, sei lá, é melhor. Eu preferia coisa impressa, assim, porque eu podia escrever, marcar, rabiscar. Vai lá, imprime, responde que vai dar tudo certo. Então, o que eu fazia? Além de resolver os exercícios da minha apostila, que às vezes não era todos da minha universidade que eu ia prestar, eu ia lá, pegava esse livrinho e resolvia uma prova, por exemplo, relacionada àquela matéria que eu tive durante a manhã. Então, fazendo isso, eu resolvi, digamos, eu prestei vestibular num ano, eu resolvi todas as provas que teve até o ano anterior. Ou seja, isso me ajudou demais. E de que eu ia fazer? Tinha os professores que estavam lá disponibilizados. Talvez esse o meu cursinho tinha, talvez no teu cursinho tenha também. Talvez você estude em casa sozinha. E como falei, tente pesquisar as informações que você necessita aí, com as tecnologias que você tem à disposição. E então eu ia lá e tirava todas as dúvidas que eu tinha. As minhas específicas do curso eram física, biologia e química. Adorava química, biologia, tranquilamente. Agora física, minha gente, nunca gostei. Vou falar bem sincera pra vocês. Nunca gostei, nunca fui muito afim. Desculpa os físicos aí, podem fazer, é um curso super bom, porque o que entra uma quantidade de pessoas sai um mínimo, né? Porque é um curso super difícil, eu super admiro quem faz física, mas, assim, não é a minha aptidão. Não gostava de física e, assim, era uma maior dificuldade pra mim porque era específica. E pra quem não sabe, específica é aquela matéria que vai ter no segundo dia, no meu caso, no segundo dia de prova, era a matéria que ia ter, assim, uma maior quantidade de perguntas, fora química e biologia. Então, você tem que ver também, analisar no teu curso qual que são as específicas. E beleza, então eu tinha muita dificuldade em física, tentava prestar atenção, fazia as provas, resolvia os exercícios da apostila, mas ainda eu achava que eu precisava daquele empurrãozinho a mais. Então, lá também no meu cursinho, eles disponibilizaram um curso à parte, que você pagava à parte, e você fazia aulas a mais, que era tipo batidão mesmo, que o nome do curso era específica de física. Então, o que acontecia? Nas quarta-feiras, eu assistia aula de manhã, estudava de tarde, fora quando eu não tinha as aulas, não ia nas aulas extras, por exemplo, redação, eu fui em muita aula extra, e até porque
A outra diquinha aí envolvida nisso é que redação ajuda muito. Você que tá assistindo e acha, eu tô nem aí pra redação, sabe? Vou lá escrever qualquer coisa. Gente, ajuda demais. Por exemplo, na minha universidade, no vestibular da minha universidade, a redação, ela valia 600 pontos. 600 pontos, gente. Entendeu? Dependendo do curso aí que você vai fazer, talvez ele não tenha uma concorrência tão alta, talvez ele seja mais tranquilo. Nossa, 600 pontos, gente, né? Só pra você, assim, trazer a abordagem. E redação é o seguinte, a dica é o seguinte, quanto mais você pratica, melhor você fica. Eu assistia aulas de redação, discutia com a professora a respeito dos temas. Outra coisa, atualidades. Eu não vou assistir jornal, né? Eu tô nem aí. Covid. É ter que ter, sim, essa questão, assim, de atualidades, porque geralmente a relação tá sempre atrelada ao que tá acontecendo com as atualidades. E daí você vai lá, assiste jornal, lê, faz bastante leitura, porque daí você tem muito mais argumento pra deixar a tua redação melhor. Então, coloque em prática a redação, assistem muita aula online do professor aí no YouTube falando sobre a redação, como é que é a estrutura da redação que você pode relacionar. No caso da minha universidade, ele tinha vários tipos de redação, que era texto jornalístico, carta de reclamação, argumentativa e dissertativa. Então, pesquisa a respeito de que tipo que a universidade que você está prestando vestibular, ele pede a redação e bola pra frente. Deixa dessa ideia aí de que redação não dá em nada, vou focar nas outras. Não, foca na redação porque vai te ajudar bastante. Ok. Como eu já contei pra vocês, fui lá, comecei a fazer específica, ficava o dia inteiro no cursinho. Foi cansativo? Foi, gente, realmente, não vou dizer assim que foi uma época muito divertida, mas assim, eu tenho que dizer assim que os professores lá do meu cursinho eram um ambiente bem tranquilo, assim. E a partir dali que eu comecei a ver que eu criei a minha rotina, o meu jeito de estudar, o que era melhor, o que não era. E eu cheguei à conclusão de que aquele jeito era onde eu ia me levar o objetivo que eu queria, que era passar no vestibular. Tem gente que, muitos alunos, muitos colegas meus, eles faziam vestibular em outras cidades e tudo mais, mas como eu tinha a universidade aqui mesmo na minha cidade, eu preferi optar por se dedicar para a universidade que tem aqui. E daí não teria essa questão de mudança e tudo mais. Mas também, eu fiz o Enem, no mesmo ano eu fiz o Enem, e daí eu joguei o meu Enem também pra tentar entrar na federal. Aí, como assim, na minha época, hoje é rapidão, né? Mas na minha época, pra sair o resultado do vestibular, demorava uns 3 meses, mais ou menos, em torno. E daí a gente ficava só naquela do gabarito. E outra coisa eu vou contar pra vocês. Se eu fosse vocês, assim, não olhem o gabarito, gente. Não olhem. Porque, assim, não vai adiantar. Eu olhava o gabarito, chegava em casa, olhava o gabarito e eu começava a chorar sem nem saber se eu tinha passado, se eu não tinha, ou porque assim, é muito variável. Se a média de notas que os alunos fizeram pro curso lá, fizeram vestibular para tal curso, foi baixa, então assim, não quer dizer que você teve uma nota tão ruim que quer dizer que você não vai entrar, sabe? É muito variável. Então assim, o meu conselho, a minha opinião, não olhem o gabarito, por mais que vocês fiquem com aquela curiosidade de matar. Mas esperem, hoje em dia é poucos dias, assim, pra... Tocou a campainha. E pelo fato de demorar muito, acontecia que eu fazia o vestibular em junho e não saía o resultado até julho, agosto, sabe? Só que daí, início de agosto, já começava o outro semi-extensivo, ou seja, eu não sabia que tinha passado, mas eu tinha que começar outro semi-extensivo de 6 meses, pelo fato de que não tinha saído o resultado. Daí, se eu não começasse, eu ia perder 6 meses, sabe? Eu ia perder um pedaço da matéria. Então, fiz o vestibular, comecei o outro semi-extensivo por garantia. Resultado do vestibular, fiquei em lista de chamada. Vou falar a verdade pra vocês, não desanimem em lista de chamada, porque é uma chance incrível de você conseguir entrar. Na época, assim, tinha bastante vaga, tinha 30 vagas pra... falando nisso, gente, eu entrei por cota universal, né? Daí fora isso, que tem gente que estuda em estadual e tudo mais, pode optar pelas outras tipos de cotas, mas no meu caso foi cota universal. Aí, tem as vagas remanescentes lá, então...
essa é a chance, não desanime, não faça outro vestibular, outro curso, sei lá. Porque quando a gente, parece que dá a impressão de que quando a gente fica em lista de espera, a gente fica tipo, ai meu Deus, acabou a minha vida, não passei, eu sou burro, não sei o que eu fiz. Mas não, gente, mantenha sempre a esperança aí, porque no final de tudo, eu entrei através da lista de espera. E daí o que aconteceu? Eu tava assim em segundo da lista de espera, sabe? A turma inteira lá e eu tava próxima. Quando eu fui ver as vagas remanescentes, não sobrou nenhuma. Falei, que legal, né? Portanto, não sobrou, eu não entrei, né? Que legal, pensei, vou agora fazer o que na minha vida? Vou continuar o cursinho. Continuei o cursinho. Daí continuei por mais 6 meses pra mim prestar o vestibular de novo do final do ano. Daí, como eu falei, nesse meio tempo eu prestei pro Enem, joguei a minha nota do Enem lá, que vocês sabem que dá pra jogar lá pelo... aquele programa lá que eu não lembro o nome agora. Pra faculdade, joguei pra uma faculdade de Pato Branco, que é uma cidade aqui do Paraná também, e que tinha agronomia, que era uma federal. Passei em agronomia lá. E daí, nisso eu não tinha feito o vestibular ainda aqui no UEPG. Continuei com aquele mesmo ritmo, de novo, aquela rotina, sempre resolvendo exercício. Fui lá, me dediquei mais ainda do que eu já tinha me dedicado no meio do ano. E o que aconteceu? Bruna estava onde de novo? Lista de espera, minha gente. Só que aí eu fiquei numa lista de espera muito mais longe. Eu acho que eu tinha ficado em nona, mais ou menos, depois, assim, sabe? Então, teve a turma que entrou, e daí 8 na minha frente e eu era a nona. Pensei, não vou entrar, né? Ok. Mas, meio ano de cursinho. Só que aí, sinceramente, pra vocês, eu já não tava aguentando mais, tava desistindo, porque eu acho que um pouco de nervosismo atrapalhava eu também, então isso é muito importante. Eu sei que é difícil manter a calma. Eu já tive aí no lugar de vocês, mas... o importante é vocês manterem a calma e saber, assim, confiar, assim, no taco de vocês e saber, não, isso vai dar certo, eu vou entrar nessa faculdade. Então, é aquela história, novamente, que eu tava falando pra vocês, não desistam. E nisso, sai a lista da quantidade de vagas remanescentes, né? E eu tava em segunda chamada e daí sobrou uma vaga, gente. Tá entendendo? Daí o que você pensa? Eu tô em nono, tem 8 na minha frente, duvido que alguém, né, por uma vaga não vai... Mas a esperança é a última que morre. Eu fui lá na chamada lá que eles chamam as pessoas pra daí ver se aquela vaga é preenchida. Fui lá no dia, na própria UEPG mesmo, e eles iam chamando, ainda que o meu curso era um dos primeiros, porque era por ordem alfabética, tinha vários cursos, eles iam chamando, assim, a lista de segunda chamada, daí se aparecesse a pessoa pegava a vaga e tinha curso que tinha mais vaga, mas naquele ano, por incrível que pareça, sobrou uma vaga pra agronomia. Não sei se tava feliz ou triste, eu tava mais triste, né, porque eu tava já certa que eu não ia entrar. E chama, e chama, e chama, e chama, e chama, e sabe, o coração já tava saindo pela boca, né, e chama, e chama, e chama. Chama, chama, chama que ela vem, chama. Chama. Quando eu vi, era a minha vez. As pessoas que saírem antes é porque elas não conseguiram a vaga. E ali não, ali tava o contrário, sabe? As pessoas que estavam saindo antes é porque elas já tinham feito a matrícula e tinham ido embora. E nisso os outros que estavam lá estavam esperando ainda. É aquele nível de alegria que você fica... Sabe quando você fica tão alegre que você já nem sabe mais o que fazer? É isso aí, basicamente. E foi assim, foi uma das maiores conquistas da minha vida, assim, hoje eu me sinto extremamente feliz. Eu falei, a gente é muito novo nessa época, eu na época tinha 18 anos quando eu passei no vestibular. E essa é a primeira conquista que a gente tem, assim, porque nem a carteira de motorista a gente tirou ainda, basicamente, né? Então, assim, foi uma realização, assim, tremenda. Então, saí de lá, contei pra minha mãe, saí gritando, abracei e tudo mais, e foi tudo feliz. Tanto que na hora que eu fui assinar o meu nome lá pra matrícula, eu não conseguia nem assinar o meu nome, gente. Eu tava tão tremendo assim que eu não conseguia. Não sei como ficou meu nome. Talvez agora no diploma eles barrem, né, por achar que não é a mesma pessoa.
Mas é isso aí. E hoje eu tô no 5º ano da agronomia, tô finalizando. Daqui um mês era pra mim me formar, mas como todos já sabem, devido à pandemia aí, tudo foi adiado. Mas assim, tô finalizando, já tô em época de estágio. E eu acho que eu quis trazer aqui pra vocês um pouco, assim, do que, como foi a minha rotina, assim, de vestibulando. Naquela época, eu era uma pessoa muito dedicada, eu não saía, não saía muito. Não quer dizer que você não precisa ter vida social, pelo contrário, pode ter. É saudável. Mas, assim, ter aquela disciplina. Ah, durante a semana eu vou estudar, final de semana eu vou sair com meus amigos, ficar um tempo com a família, porque também é muito bom, né? Porque é questão de saúde mental, né? Mas é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de todas as dicas. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, porque se vocês quiserem, agora eu posso trazer a respeito de todas as matérias que eu tive ano após ano, porque na universidade que eu estudo, ela é anual, mas alguns semestres mudam a matéria de um semestre para o outro. Então se inscreva aqui embaixo, comenta aqui embaixo que tipo de vídeo que vocês querem e também comentar o que você acha, comentar o que você achou, se você está prestando vestibular, para qual curso, que eu vou ficar muito feliz aí de poder interagir com vocês e poder compartilhar essa sensação que eu tive assim quando eu entrei na faculdade. Beleza? Aquele grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Falei mais. O quarto vai rolar, né?